Boa tarde, eu sou o Lucas Boa tarde, meu nome é Gustavo. e nós somos alunos da ETEC e somos ainda do terceiro time de edificações. E hoje nós vamos entrevistar a profissional Eli Morales, que atualmente está exercendo o cargo de bancária. E, bom, Eli, como foi a sua juventude, a sua infância, por assim dizer? O que você gostava de fazer? O que você acha que se destacava? A minha juventude foi muito alegre, né? Eu vivi nos anos 80, minha juventude, e foi uma época muito importante de vários acontecimentos e época da discoteca, né? Então era muito bom. Nós tínhamos matinês. Então as discotecas para nós adolescentes eram no período vespertino. Não, e começava às 2 da tarde, mais ou menos. Então era muito bom mesmo, nós nos divertíamos muito. Os jovens eram muito saudáveis também e participavam de eventos muito apropriados na época. Nós dançávamos ao som do Bee Gees, Queen, né, Madonna, RPM. Então, curtimos bastante. Foi um período muito colorido nas indumentárias, e isso já faz com que traga uma alegria, né, especial. Jogos, nós tínhamos jogos, vários jogos. Inclusive um que permanece até hoje, que vocês até conhecem, que é o jogo imobiliário, né? Então, aliás, foi um dos mais famosos. E nessa época, a gente gostava de ler também, e é que sempre foi importante a leitura, e sempre vai ser. Na verdade, eu me lembro que eu li um livro muito importante para mim, que foi O Homem Medíocre, se chamava, um livro filosófico, José Engenheiros, em espanhol, se eu não me engano. E então esse livro me fez refletir muito. E tinha um vocabulário difícil e não tínhamos a facilidade que temos hoje para pesquisa. Era no dicionário mesmo, né? Procurar a palavra. Mas eu aprendi muito respeito ao próximo, como o próprio nome do livro indica, ensinava muito o homem a não ser medíocre, a ir além, procurar se desenvolver como pessoa. Então vamos para mais uma pergunta. Quais as faculdades que você escolheu realizar e o porquê? A primeira que eu fiz foi administração. Na época, nós não, eu, pelo menos, e de uma forma geral até, nós escolhíamos um tanto aleatório, e isso é uma pena. Que eu sei que hoje em dia ainda acontece esse tipo de atitude, né? Mas a gente escolhia o que julgava ser mais pertinente na ocasião, pelas circunstâncias de possibilidades e tudo mais. E por isso é importante ter a consciência de que quando a gente tem um sonho, deseja alguma coisa, se nos propusermos a realmente investir, ir atrás, certamente consegue. Então é muito importante ter essa visão. Mas enfim, de qualquer forma, o maior objetivo nosso na vida é como ser humano, é o desenvolvimento como ser humano. E nós, se nos desenvolvermos nesse sentido, qualquer profissão pode ser feita com amor e ter resultados muito bons. É até interessante, né? Porque acho que devemos até levar em conta mais coisas, além do que podemos levar financeiramente quando vamos escolher uma área de profissão, né, para seguir. Com certeza, o aspecto financeiro deve ser uma consequência e não o fim específico, porque
se você faz com amor, você tem condição de desenvolver com muito mais propriedade e sucesso qualquer coisa que você escolha. E é claro que disso vem o financeiro, né, junto, não tem como. Então, é muito importante fazer o que seja que vai ser feito, fazer com disposição e amor. E depois, a segunda escolha minha foi letras, que tem mais a ver comigo, porque eu sempre gostei de ler, e de me envolver com as letras mesmo, né? E desvendar o sentido das palavras e por esse aspecto. Então, teve mais a ver comigo. Uma conexão com a literatura, né? Sim. Legal. E, bom, tendo visto, você tem uma longa carreira profissional, né, até hoje. Então, você poderia nos dizer por quais trabalhos você já passou durante a sua carreira profissional? Inicialmente, eu trabalhei em escritórios de contabilidade, né, e exercia a atividade peculiar. E sempre procurei me colocar muito bem nos ambientes onde eu frequentava ou trabalhava, ter bom relacionamento com as pessoas, e isso é fundamental em qualquer área, né? Inclusive, esses dias eu vi até uma pesquisa que 9 de cada 10 pessoas é contratada pelo poder técnico que ela tem. E essa mesma proporção é a demissão por conta do aspecto pessoal, social. Então, é muito importante isso, conjuntamente com qualquer desenvolvimento técnico. Ok, ótimo. Oi? Viu, eu vi que você também trabalhou como professora, né? Sim. Eu trabalhei um tempo como professora, gostei muito da experiência. É uma profissão muito importante, realmente, porque ali você vai participar na formação de pessoas, né, efetivamente. Então, é muito gratificante isso. Apesar que deveria haver uma preocupação muito maior com esse desenvolvimento humano na escola. Deveria ser uma preocupação fundamental essa. Porque sem o desenvolvimento humano, dificilmente a gente chega em algum lugar. Então, devia haver projetos sérios nesse sentido, de conscientizar os jovens da importância de se desenvolver como pessoas, que deve ser o nosso objetivo principal. Mesmo que não saibamos qual a nossa vocação ou a coisa do gênero, mas nós podemos ter certeza que a nossa vocação principal é ser humano. Então, devemos desenvolver esse aspecto da melhor forma possível. E a escola poderia colaborar muito nesse aspecto, com programas específicos com relação a isso. Os professores são sempre muito altruístas. E qualquer programa colocado nesse sentido, eles desenvolveriam muito bem. Mas falta, acho que um empenho mesmo voltado para isso nas escolas. Legal. E agora, depois do seu emprego de professora, você desenvolveu mais algum trabalho ou foram esses? Então, atualmente eu sou bancária, atualmente há 20 anos. Então, já há 20 anos eu sou bancária e
eu fiz a opção lá atrás. Fiquei muito, muito, muito em dúvida quando tive que optar. Foi difícil, foi muito difícil, mas acabei optando por essa profissão. E não me arrependo, porque sempre gostei muito também. É uma profissão que também nós temos contato com o público diariamente, então não foge muito, né? Então é sempre feito com carinho, amor, sempre visando o melhor para as pessoas, fazer com que elas se sintam bem, porque nós sempre podemos fazer o dia das pessoas melhor, sempre. Não adianta achar que é com grandes coisas que faremos isso. Não, são as pequenas atitudes do dia a dia mesmo que proporcionam isso. Então, é um olhar mais sincero, carinhoso, gestos de delicadeza e auxílios, gentilezas, né? No dia a dia, sorrisos. Isso faz o nosso dia melhor, com certeza, sempre. Então, eu não me arrependo de ter escolhido essa profissão também. Foi muito bom para mim. Eu sempre dei muito valor a ela e me satisfez. Que ótimo. Mas quais emoções se despertavam quando você dava aula? O que você sentia quando você dava aula? Então, era esse aspecto de estar participando na formação intelectual, emocional dos alunos, não é? Que é um aspecto muito importante. E a gente sempre deseja ensinar até muito mais do que a gente consegue, né? Porque, obviamente, os professores têm mais experiência e a gente deseja sempre passar o melhor, o melhor, melhor. Então, nós buscamos isso. E é muito gostoso ver quando o aluno, se ele tomou consciência de algum ponto muito importante para a vida dele, né? E a gente sabe que vai poder fazer uso disso e ser útil na vida dele. Isso satisfaz bastante. Então, você gostava muito de dar aula, né? Claro, gostava muito, sim. E, então, o que você acha que te fez mudar tão meio que drasticamente de profissão, né? Que é sair de professora para ir para bancária. O que você acha que te motivou, te incentivou a mudar de ramo? Então, alguns aspectos, como eu falei, foi difícil. Foi muito difícil escolher, porque eu gostava muito, né, da profissão como professora. Eu gostava muito de ministrar aulas, então foi difícil a escolha, mas acabei tendendo por alguns aspectos, apesar de dar muita satisfação à área de ensino, também é uma área difícil, não é fácil não, é muito difícil, tem que se trabalhar bastante e requer vários quesitos, se exige que o professor seja até um super-homem, uma super-mulher, e não somos, não é? Somos mortais, como todos. E falta, acho que, apoio para o desenvolvimento de um trabalho efetivamente grande e que tenha uma desenvoltura que abranja não sei se numa totalidade, mas que abranja o ser humano em vários aspectos, né, da vida. Porque deveria ser colocado ao aluno para ele tomar consciência desde muito cedo sobre aspectos como finanças, para ele aspectos
práticos realmente na vida. Financeiro é muito importante e às vezes a pessoa já adulta ainda não tem essa consciência de como direcionar a vida financeira dela, o que ela pode fazer para melhorar, para a contribuição dela efetiva para ela ter uma vida gratificante em todos os aspectos, não é? Tem coisas muito importantes que eu acho que não é dado uma importância relevante, como alimentação, por exemplo, que é fundamental. Nós somos o que ingerimos, é fundamental isso. E o aspecto de relacionamento interpessoal, isso é de suma importância na vida da gente, em suma, porque se formos verificar, a maior parte de nossos problemas são de relacionamentos interpessoais, é a maior parte. Então nós temos que desenvolver esse aspecto humano das virtudes humanas, nos conscientizar de como é importante desenvolver as virtudes humanas, porque se nós desenvolvermos isso, tudo fica mais fácil. Ninguém perde por ser honesto, por ser verdadeiro, por ser amigo. Ninguém nunca vai perder por ser bom, ninguém, nunca. Aparentemente pode muitas vezes parecer que sim, mas nunca se perde por isso, porque tudo que a gente faz, seja bom ou ruim, vem a consequência na mesma proporção. Ou se é bom na proporção de bom, se é ruim na proporção de ruim. Sempre. Então nós temos que desejar ser o melhor ser humano que podemos. Temos que desejar isso e procurar esse desenvolvimento. Porque ele não vem do nada, nós temos que desejar buscar, apesar de nós termos intrínseco em nós, todo ser humano tem intrínseco as virtudes humanas, mas temos que procurar desenvolvê-las, porque se as tivermos, mas não tomarmos consciência delas, nós não colocaremos em prática na nossa vida e não colheremos os frutos provenientes de um comportamento virtuoso. Verdade. Realmente. Bom, agora acho que seria interessante a gente puxar para a profissão mais atual sua, né? Uma pergunta em relação a essa profissão que você exerce no banco. Daí quer fazer a pergunta, Gustavo? Quais as atividades que você exerce no banco, basicamente? Sendo bancária? Eu comecei como escriturária mesmo, né? Então lá no atendimento ao público, fiquei um tempinho lá e então eu tinha contato direto com o público no atendimento e eu gosto disso, eu gosto muito disso. E aí posteriormente eu fui para a função de caixa, onde eu estou até hoje, né? Então assim, aparentemente é uma função monótona, né? E a função em si realmente foi monótona, porque é repetitiva, né? Você faz todo dia a mesma coisa e atende. Só que tem uma variante enorme de pessoas entrando e saindo. Então, é sempre cada uma com sua peculiaridade. E isso é muito bom. E a função em si era sempre foi repetitiva, sim, mas o convívio com os amigos diariamente, a rotina era sempre muito agradável, apesar disso. Entendi. E com todo esse seu tempo trabalhando no banco, na cima operária, o que você tem achado da sua profissão, né? Como, por exemplo, você acha que você gosta dela, você acha ela justa em questão de carga horária, em questão de
que exige do funcionário? O que você acha? É agradável, sim. Eu acho agradável o horário que nós trabalhamos. A função também é agradável e desculpa, o que você Perguntou? Tudo bem. Eu perguntei o que você acha da sua profissão, visto que você tem todo esse seu tempo já lá trabalhando no banco, né? sim. Então, o banco dá muitas oportunidades, sim, para crescimento, dá oportunidades. Mas eu optei por ficar mais reservada nessa questão. Então, eu assumi essa função e eu me dei muito bem nessa função e permaneci. Não almejei outras. Então, permaneci ali por conta disso, né? Achei, para mim era confortável. Foi confortável essa função. E porque eu dou valor a outras coisas que a gente pode exercer na vida também. E isso me facilitava outros aspectos da minha vida. Pode fazer. Tá, daí queria perguntar, né? Que você acha das pessoas que têm a opinião de que bancários eles têm vários benefícios, né? Recebem bem, trabalham poucas horas por dia e mesmo assim qualquer mudança que vá afetar relativamente pouco seus trabalhos ou quanto recebem já vão parar de trabalhar e fazer greve. O que você acha sobre esse pensamento comum? Que normalmente nós temos um hábito de emitir opiniões sem um conhecimento profundo, o que parece, né? Nós emitimos opiniões sobre o que parece, não nos preocupamos em verificar de fato a realidade. Porque bancário trabalha bastante, trabalha muito, sim, trabalha muito. Existe sim os turnos de 6 horas, né? E são 6, muita gente acha que é 4, que é só o período em que o banco permanece aberto, mas não. Então são 6 horas, geralmente 6h30, que a gente, né? 6h30 a gente permanece. Quando não tem hora extra. Então, e se trabalha muito durante esse período, muito. Nunca foi ocioso, nunca. Sempre, todo mundo trabalha muito. E as pessoas que trabalham 8 horas também trabalham muito. Gerentes não têm horário para sair. Muitas vezes trabalham 10 horas, mas esses aspectos as pessoas não tem como elas verem, né? Então, por isso elas acham que se trabalha pouco, mas não trabalhamos pouco. Agora, inclusive, que as tarefas estão muito diversificadas. Todos os funcionários têm que executar tarefas diversificadas, muito diversificadas. Então, aumentou muito mesmo o trabalho. Nossa, não é qualquer pessoa que aguentaria o nosso ritmo, porque apesar de parecer que não, muito trabalho mesmo, muito trabalho, e trabalhos diferentes que você tem que estar aprendendo para executar, trabalhos que têm responsabilidade, lógico, todo trabalho tem, né? Mas eu digo assim, existe ainda o aspecto de uma responsabilidade financeira, além do normal, que já temos, né? Então, não é fácil assim. E nós reivindicamos sempre, é sempre muito justo que nós reivindicamos. Não é nada demais os benefícios. E nós temos que lutar para conseguir sempre melhores benefícios.
desde que sejam justos. Então, se eu acho que alguém tem benefícios bons, eu tenho que batalhar para ter também benefícios bons na vida e não desejar que a pessoa ou não tenha esses benefícios, não é? Eu devo desejar também ter benefícios bons. Pode ser, todo mundo pode ter benefícios bons. É só se empenhar, se desenvolver, desenvolver suas habilidades, suas capacidades. Então, todo mundo pode, né? Porque esse pensamento a gente decorrente até porque algumas pessoas têm raiva de funcionário público por algum motivo. Isso eu acho que chega até a ser meio engraçado, ter raiva de funcionário público, mas idolatra político, por exemplo. É curioso até. Sim. Aí, às vezes, é devido a ele, por uma classe específica, né? Ele cultiva aquele sentimento e leva para outras classes também, públicas, que não corresponde à verdade, não é? Então, temos que ver de fato o que corresponde à verdade, né? Eu não posso ser leviano no julgamento, achar, todo funcionário público não trabalha. Não é assim. O funcionário público trabalha bastante, sim, mas como toda profissão, tem os bons, né, e os não tão bons. Então, isso é fato, é de profissão, mas que, de uma forma geral, de maneira alguma, né? Nós trabalhamos muito mesmo, trabalhamos bastante. E as pessoas são sempre muito conscientes disso. Eu não sei, durante a minha trajetória, pessoas que realmente não se importam de executar o seu trabalho com excelência, olha, eu não sei se eu vi algum. Talvez uns que se esmeram bem mais, né? Mas que não se esmerasse, olha, não vi. Todo mundo sempre participativo, sempre, mesmo porque um cobra do outro, porque se um faz muito pouco, o outro vai ter que fazer a parte dele. Então, essa consciência do coletivo tem que haver, sempre existe essa consciência. Aproveitando o skate coletivo que você acabou de citar, você gosta desse seu ambiente de trabalho, dos seus colegas, por exemplo? Você acha que é um ambiente legal lá no banco? Você acha que todo mundo cresce junto? Não, sim, o ambiente, eu gosto, nunca tive problema com relacionamento. Mas como eu já disse, sempre foi um aspecto da minha vida que eu sempre me preocupei muito em desenvolver essa habilidade humana de se relacionar. Então, eu sempre tive facilidade nos meus relacionamentos, sempre pessoas muito, muito solidárias, prestativas, colaboram umas com as outras, é um ambiente bom, muito bom nesse sentido. É lógico que, vez ou outra, deve haver, né, algum atrito, isso é normal, mas, de uma forma geral, é muito bom, sim, é muito bom. É uma classe que é muito unida. Eu gosto muito. Ótimo, ótimo. Mas agora vamos falar um pouco do gosto da Eli. Será que tem alguma profissão que você gostaria muito de fazer, alguma outra profissão que você gostaria de ter agora basicamente? Uma coisa que você fala, nossa, isso daqui sempre foi meu sonho. Então, eu já estou perto de me aposentar, né? Talvez o ano que vem. Eu sempre gostei, como já deu, acho que até para perceber, eu sempre gostei muito de humanas, né? Sempre gostei muito dessa área. Então, talvez agora eu veja alguma coisa nesse sentido. E nós podemos sempre, né,
os preconceitos e limitações que impõem, agora esse peso já diminuiu. Antigamente era um pouco mais esse peso, né? Era um pouco maior, existia mais preconceito. Agora, enfim, ainda bem, as pessoas estão se sentindo mais livres em todos os aspectos, né? Isso é muito bom mesmo, porque nós temos que fazer aquilo que nos faz feliz, que nos dê prazer e não nos limitar a isso eu posso, isso eu não posso, por causa de preconceitos ou, né, limitações impostas. Sempre podemos, desde que vá nos fazer bem e ao próximo também, podemos tudo, né? Podemos tudo. Não tem que se prender a aspectos pré-estabelecidos. Interessante isso mesmo. Mas acho que é por aqui que a gente vai ficando com a nossa entrevista, Lia. Muito obrigado pela sua colaboração e ter aceitado essa entrevista. E acho que vamos ficando por aqui, então. Eu que agradeço, tá? Foi um prazer participar. Obrigado.